Olá, irmãos, amigos. Eu sou o pastor Raul Nogueira e mais uma vez estamos aqui juntos para poder compartilhar um pouquinho a respeito das coisas do Senhor. O último vídeo que você deve ter assistido termina de repente com uma pergunta: como você está? E lá eu havia mencionado que eram 5 mentiras, mas eu falei só 3. Mentira, não é? Na verdade, eu queria fazer um vídeo específico com as 5 mentiras. Eu dei aquela introdução, mas eu quero falar das 5 mentiras, fazer esse vídeo específico, ah, onde você vai poder aproveitar e usar esse vídeo para alcançar pessoas. Aí você vai falar das 5 mentiras e quando eu falar das 4 verdades, você vai estar realmente preparado para isso. Bem, antes de começarmos, eu queria colocar algumas coisas. Vocês devem ter percebido que eu fiquei um pouco ausente. E foi uma semana um pouco triste. Um pouco não, muito triste. Nós perdemos 2 pessoas no mesmo dia. Um foi o meu irmão Alex, que eu tive o privilégio de fazer o casamento, dele e da Annelise. Estava com câncer, já lutando há vários anos, mas um testemunho tremendo. E nós vamos aproveitar e fazer um vídeo específico a respeito do significado disso, de um testemunho verdadeiro, de um servo verdadeiro. E nós queremos usar uma palavra que fala a respeito disso, tá bem? Mas, e o meu irmão, meu cunhado, Nadir, ele também está com o Senhor, porque minha esposa o levou a Cristo alguns meses atrás, quando ele já estava um pouco doente. Bem, antes de começarmos, eu quero dar 2 notícias que eu vou entrar em detalhe mais à frente. Primeira, que a Igreja Batista Regular Filadélfia vai comemorar 40 anos de aniversário. 40 anos. Começou no dia 23 de setembro de 79. E éramos em poucos, uns 12 mais ou menos. E eu era mais novinho, eu devia ter 9 meses de convertido. E eu tive o privilégio de abrir a porta da congregação. Bem, mas essa é outra história que um dia a gente conversa, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre essa comemoração. Nós vamos estar lá na Filadélfia, eu quero estar entrevistando o Antônio Carlos, que é o pastor, não é? Pastor líder, pastor presidente. Eu quero estar falando a respeito da Filadélfia, enfim, de tudo o que aconteceu até agora. E nós vamos estar entrevistando o Antônio Carlos e mais algumas pessoas. Um outro aviso é que no dia 29, dia 30 de novembro, dentro da nossa base do LBO, Ministério Luz e Vida aos Orientais, que fica dentro do Seminário Batista Logos, nós vamos estar realizando a 7ª Conferência Missionária, Atravessando Fronteiras. E estamos trazendo aí 9 missionários, cada um vai ficar numa sala e vai apresentar o seu ministério. Então serão 2 dias, um culto na sexta-feira à noite, vai se preparando, já agende essa data, e no sábado, das 14 até mais ou menos umas 18 horas, eles vão estar apresentando aos seus ministérios. E depois terminamos com o culto. Mas esse detalhe a gente vai mais à frente e vamos apresentar um pouco mais de informações. Bem, antes de falarmos das 5 mentiras especificamente, eu quero falar um pouquinho a respeito de como nós chegamos nisso. Eu pertenci a um grupo que dominava aqui o Brasil por muitos anos, e eu era da ala mais radical desse grupo. E dentro desse grupo me deram uma Bíblia. E eu comecei a pesquisar a Bíblia à medida que eu lia essa palavra, e eu comecei a perceber que tudo que eu acreditava não batia com a Bíblia. E em janeiro de 79, depois de examinar 3 meses, sendo confrontado por 2 pessoas, o meu irmão Walter e o irmão Manuel. O Walter é irmão de sangue, também irmão em Cristo, e o Manuel era um servo de Deus que foi um dos fundadores, junto com o Walter, da Filadélfia. E
foi realmente 3 meses de pesquisa, eles me dando livros, e foi realmente até que, em janeiro de 79, lendo exatamente lá a passagem de Mateus 16, 13, quando Jesus perguntou quem diz o povo ser o Filho do Homem, foi ali que eu tive um encontro com Cristo. Foi ali que eu entendi quando Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele dá a resposta: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele diz mais: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Foi aí que eu falei: mas tem alguma coisa errada. Se Pedro é a pedra, mesmo em português, deveria ser tu és Pedro, e sobre ti, pedra, edificarei minha igreja. Mas não estava assim. Estava escrito: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que seria uma terceira pessoa. E aí vem a pergunta inicial: quem diz o ser, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele depois traz para ele: e vós que dizeis que eu sou. Isto é uma passagem que realmente marcou minha vida, e eu aceitei Jesus Cristo naquela noite. Então, já ando com o Senhor há 40 anos. E foi exatamente examinando as Escrituras que eu percebi que fora dessa palavra não tem vida, não tem transformação. É uma mera religião. E foi exatamente examinando que o Senhor foi me dando, quando eu trabalhava ainda na Unicamp, evangelizando lá, quando eu pertencia ainda ao grupo da Cruzada Estudantil, foi que eu descobri que verdadeiramente ah, eu estava fora, não é? E foi muito interessante. Foi quando o Senhor me deu 5 mentiras da religião. E eu uso 5 mentiras quando eu vou evangelizar, principalmente quando eu percebo que a pessoa que eu estou falando, ela tem um pé atrás com religião. Então, quando nós chegamos na primeira mentira, já desmonta, se a pessoa tem um pé atrás com religião, já desmonta aquilo. Porque se eu me aproximo, começo a falar, e ele diz: não, não gosto de religião, eu respondo: eu também não. Religião é coisa de homens. E a religião tem 5 mentiras. Quando eu falo isso, a pessoa já desarma. Então a primeira mentira é: só a minha igreja que salva. Se uma pessoa falar isso para você, cai fora. A Bíblia não diz isso. A palavra diz que Jesus convida para que a pessoa venha até ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o que diz a palavra do Senhor. E Jesus fala: eu sou o caminho. Ele não falou um dos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a religião nada mais é do que uma tentativa muito frustrante, vã, do homem chegar a Deus. Então o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento que nós temos com o Deus vivo. A segunda mentira é que você necessita de um intermediário humano, vivo ou morto, para chegar até Deus. Pastor, padre, guru, pai de santo, papa e qualquer outro, ou pessoas que já morreram. Não importa o nome, se é Maria, se é Pedro, se é João, Santo Antônio ou qualquer outro. Isso é uma mentira. É impossível. Por quê? Porque se uma pessoa está aqui em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro na Bahia, ou até fora do país, e está dirigindo a oração a qualquer um desses que eles chamam de santos, que na verdade são criaturas do Senhor, está colocando nessa pessoa um atributo que é só de Deus, que é de onisciência, onipotência, não é? Onisciência, sabe tudo, onipotência, todo-poderoso, e onipresença. Está em todo lugar, mas isso a Bíblia realmente desmonta. E a palavra em 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, vírgula, homem. Ok? Então, nenhum desses pastores e médiuns e benzedeira pode fazer qualquer coisa, porque realmente Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o crime do homem é o pecado, é a desobediência e a rebeldia contra Deus. E todos nós pecamos e a sentença é a morte. Bem, a terceira mentira é que você pode se autorresgatar.
como se você estivesse morrendo, afogado, e alguém viesse e puxasse o seu cabelo. Não é isso? Não. O autorresgate você teria que puxar o seu próprio cabelo. É impossível isso. Alguém tem que pegar você e colocar no barco. Se eu me autorresgato, como é que eu posso me tirar de dentro d'água se eu não sei nadar? Estou morrendo afogado. Isso é uma balela. E a palavra fala que realmente o homem não tem essas condições porque ele está morto, ele está em pecado. Tanto é verdade que essa pessoa, qualquer um de nós que temos uma natureza decaída, você não precisa ensinar o seu filhinho pequenininho a mentir, a palavra lá em Romanos, capítulo 3, 10 até 12 diz, como está escrito, não há justo nem sequer um, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizerem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Ora, se isso é a própria declaração da palavra, não há homem que tenha condições de se auto-resgatar. Essa é a grande mentira. Então, só para você ter uma ideia, se alguém quisesse se auto-resgatar, se fosse possível, ele teria que ser perfeito, desde o nascimento até a sua morte. Não fazer nada que Deus não deseja e fazer tudo que Deus deseja. Isso é impossível. Isso chama-se natureza decaída. Somos pecadores, por isso pecamos. Bem, quarta mentira. É incrível. A quarta mentira que eu não falei da última vez é que nós temos uma segunda chance. Essa é a grande mentira. Eu estava no velório, na cerimônia do meu cunhado, e eu preguei a palavra de Deus. Mostrei bem claro que o homem não tem chance, não tem segunda chance. Porque a própria palavra em Hebreus 9, 27 fala: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Que é diferente de João 5, 24, onde a palavra, o próprio Jesus fala: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que diferença. Quem não tem Jesus, infelizmente, vai para o inferno. Quem tem Cristo, não entra em condenação e estará com Deus por toda a eternidade. E as pessoas estão realmente enganadas, muito enganadas. As pessoas estão perdidas. E como eu disse, eu estava no velório, depois que eu expliquei, e inclusive usei Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 diz que nós somos preparados por Deus para andarmos em boas obras, ou seja, qualquer boa obra que nós vamos fazer não é para nós sermos salvos, é porque nós já somos salvos. Nós já somos salvos. E quando eu terminei de pregar, uma pessoa que infelizmente crê no Espiritismo, ela simplesmente começou a tentar desconstruir aquilo que eu havia falado, dizendo: ele é bom, ele foi uma pessoa boa, e dando a entender que o espírito dele estaria se reencarnando e, e voltando novamente, etc. Não é? Mas a palavra é clara: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, juízo. Você pode pensar o que você quiser, mas você não pode pegar essa palavra, jogar fora, jogar no lixo. Essa palavra afirma isso. E, enfim, cada um de nós vamos prestar contas ao Senhor, porque Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E quando nós olhamos a última, 5 mentiras, são interessantes porque livros fundamentam as 4 mentiras. E essa é uma grande mentira. Ou seja, há 4 maneiras de se ler a Bíblia. 3 delas são erradas e uma é correta.
Primeira maneira errada, usando a Bíblia como um horóscopo, abrindo, sorteando versículos, abrindo em qualquer lugar, mete o dedo, lê e interpreta do jeito que você queira. A Bíblia não diz que é para você fazer isso. Você tem que ler o texto e o contexto. A segunda mentira, que é fundamentada em livros, é tendo conceitos firmados em relação à Bíblia, você simplesmente não ouve. Por exemplo, as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. Aí vem a palavra e diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E várias outras afirmações que estão colocadas dentro da mente da pessoa. A pessoa pode se reencarnar várias vezes, até se tornar, tanto é que eles colocam que Jesus é um espírito de luz, quando Jesus fala que ele é a luz. Ele é o próprio Deus, Criador do universo. Ele não é só um bom mestre, um profeta, mas ele é o próprio Deus. Então, a palavra fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Então, essas afirmações que já estão dentro, quando a pessoa vai ler, parece que ele rejeita o que ele está lendo e mantém o que está na mente dele. A outra é conhecer a Bíblia através de livros de terceiros. Então, a pessoa vai ler um livro de Testemunho de Jeová, de Mormon, de mesmo livros escritos aí, do grupo católico, muitas vezes, não é? Ou qualquer outro grupo, né? Até ditos evangélicos. Está cheio de pessoas que estão dentro de igrejas ditas evangélicas que, na verdade, são seitas. Grandes igrejas e grandes negócios. E que não fundamentam a palavra de Deus. Então, ele pegam textos fora do contexto, usam isso como pretexto. E, finalmente, a forma certa. Ler a Bíblia, livro a livro, versículo a versículo, vendo o seu contexto, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria terminar colocando 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro, e perfeitamente instruído para toda boa obra, como consequência da salvação. Então, a Bíblia, irmãos e amigos, é o único livro que não fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Então, quando a pessoa, numa daquelas afirmações que está na cabeça, todo mundo é filho de Deus, e a palavra vem e diz, mas é uma condição a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso está em João 1,12. Bem, isso é o que eu tinha para colocar hoje. Foi um pouco mais longo, mais extenso, mas espero que tenha sido útil para você e que você possa apresentar isso quando você estiver evangelizando. Que Deus abençoe. E eu queria encerrar com oração. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa aplicar essas 5 mentiras das religiões e esclarecer corações que estão perdidos e que eles possam realmente se arrepender dos seus pecados e invocar o nome de Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador. E aí sim, serem salvos, serem lavados e purificados no sangue do Cordeiro para terem a vida eterna. Deus, que Tu possa estar usando esse vídeo de alguma maneira para tocar vidas, porque é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Ok, que Deus abençoe e tenham um ótimo dia, última tarde.